Olá pessoal, chegamos à nossa última aula do estágio supervisionado 3, agora o conteúdo do terceiro ano do ensino médio, e a minha aula de hoje é sobre genética, especificamente falando sobre as doenças ligadas aos genes. Então, pessoal, a nossa aula hoje é sobre genética, doenças ligadas aos genes. As doenças genéticas são aquelas que envolvem alterações no material genético, ou seja, no DNA. Algumas delas podem possuir o caráter hereditário, sendo repassadas de pai para filho, mas nem toda doença genética é hereditária. Um exemplo é o câncer, que o câncer é um conjunto de doenças. Ele é causado por alterações no material genético, mas não é transmitido aos descendentes. Mas no caso do câncer de mama, se a sua avó e a sua mãe já teve, é muito provável que você tenha o gene e que você possa vir ter câncer de mama também. Existem 3 tipos de doenças genéticas: as monogenéticas ou mendelianas, quando é apenas um gene é modificado; multifatorial ou poligênicas, quando mais de um gene é atingido e ocorre aí uma interferência dos fatores ambientais; cromossômicas, quando os cromossomos sofrem modificações em sua estrutura e na quantidade também. Por exemplo, sabemos que a espécie humana possui 23 pares de cromossomos. Caso apresente a falta ou excesso de um deles, surge uma doença genética. A síndrome de Down é uma alteração genética causada pela presença de um cromossomo extra no par 21. Os portadores de síndrome apresentam fraqueza muscular, orelhas mais baixas que o normal e baixa estrutura. Anemia falciforme. A anemia falciforme é uma alteração genética e com caráter hereditário, ou seja, passa de pai para filho. Nessa doença, as hemácias perdem seu formato normal e adquirem a forma de foice, daí o nome falciforme, forma de foice. Essa condição dificulta a passagem das hemácias pelos vasos sanguíneos e compromete a oxigenação dos tecidos, causando a ausência de fluxo sanguíneo para os tecidos, hipoxia no local, isquemia tecidual e infarto, acúmulo de sangue no fígado e baço e não há cura. Diabetes. A diabetes é uma doença que compromete a produção do hormônio de insulina, que é responsável por controlar o nível de glicose no sangue. No Brasil, aproximadamente 7% da população possui diabetes. Albinismo. O albinismo é uma doença de caráter autossômico recessivo. Ele compromete a produção da melanina, pigmento responsável pela coloração da pele, olhos e pelos. Por isso, as pessoas afetadas apresentam a pele bastante branca, além de cabelos e olhos claros. Câncer. Alguns tipos de câncer são causados por fatores genéticos. O termo representa o conjunto de doenças que se caracteriza pelo crescimento celular desordenado e que pode se espalhar pelo corpo. Aqui eu coloquei 2 exemplos de câncer bem comum aqui em Simões, por exemplo, e nas regiões do Nordeste, assim, que eu considero, por causa que aqui tem muito sol, é muito quente, e as pessoas geralmente não usam protetor solar, que é um fator externo, né? O sol é um fator externo para o câncer de pele. Temos 3 tipos de câncer de pele: o carcinoma basocelular, carcinoma espinocelular e o melanoma, e o câncer de mama, que é comum tanto em homens e mulheres. Alguns fatores como alcoolismo, fumar, má alimentação, exposição indevida ao sol, colaboram para que você desenvolva um câncer. Daltonismo. O daltonismo é uma herança ligada ao sexo, especificamente ao cromossomo X. Ele caracteriza-se pela incapacidade de distinguir cores como o vermelho e o verde. No fim da aula eu estarei fazendo um teste com vocês.
Distrofia muscular de Duchenne. A distrofia muscular de Duchenne possui caráter recessivo ligado ao cromossomo X. Ela caracteriza-se pela ausência de proteína distrofina que leva ao enfraquecimento dos músculos. Fibrose cística. A fibrose cística é uma herança autossômica recessiva que se caracteriza pela produção de secreções que se acumulam nos pulmões e pâncreas. Ainda sobre a distrofia muscular, um exemplo de pessoa bem conhecida, que era bem conhecida e que tinha essa doença era o Stephen Hawking, né, que ele vivia naquela cadeira. Então era por causa da distrofia. A fibrose cística, ela foi abordada no filme A 5 Passos de Você. Esse filme, os dois personagens principais têm a fibrose e eles fazem o tratamento, né? Uma doença com padrão de herança recessiva, o pai é portador, a mãe também. E, como no exemplo aqui, se eles têm 4 filhos, 2 meninas e 2 meninos, uma menina não vai ser afetada, outro vai ser portador, mas não será afetado. Uma menina pode ser portadora e outro vai ser portador e afetado. Essa doença, como eu já falei, se caracteriza pela a produção de líquido, né, nos pulmões, e por isso eles sempre estão com oxigênio, né, para poder ajudar a respirar, já que os pulmões não funcionam perfeitamente. Síndrome de Patau. A síndrome de Patau, ou trissomia do 13, é causada pela presença de um cromossomo a mais no par do número 13. Lembra que eu falei que as doenças podiam ser caracterizadas dessa forma, pela alteração num dos pares de cromossomo? A doença pode causar uma série de alterações físicas e fisiológicas. Uma característica bem comum dessa doença, dessa síndrome, é uma fissura labiopalatal, que é como se fosse um corte no lábio, que vai até o céu da boca, digamos assim, até o palato. Síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma doença genética caracterizada pela presença de apenas um cromossomo sexual X, o que dá origem ao cariótipo 45X, por isso afeta apenas indivíduos do sexo feminino. Quando se diz que é uma doença ligada apenas ao cromossomo sexual X, é porque essas doenças só acometem mulheres. Síndrome de Klinefelter. Presença de um cromossomo X a mais em indivíduos do sexo masculino. XXY. Esse tipo de aberração é conhecido como aneuploidia e consiste no aumento, trissomia, né, porque são 3 cromossomos, ou diminuição do número de cromossomos. No caso da síndrome de Klinefelter, o indivíduo apresenta um cromossomo X a mais, assim a síndrome é classificada como trissomia. O indivíduo normal apresenta 44 cromossomos autossômicos não ligados ao sexo e um par de cromossomos sexuais, XY, apresentando uma constituição cromossômica 46XY. O portador da síndrome de Klinefelter possui 44 cromossomos autossômicos e um cromossomo sexual X a mais, apresentando uma constituição cromossômica 47XXY, por isso uma trissomia. Aqui temos o teste de daltonismo que eu falei para vocês. Cada bolinha dessa tem um número. E dependendo se você tiver a condição do daltonismo, você vai ver diferente o número. Na primeira bolinha temos o número 42. Na segunda, 16. E na terceira, 2. Como os portadores de daltonismo têm dificuldade de ver verde, vermelho e algumas variações de azul,
alguns números ele não vai conseguir ver ou vai ver alguns diferentes. No terceiro temos o 2, no quarto abaixo temos o 10, no quinto temos 29 e por último o número 5, que esse até eu tive dificuldade de distinguir, né? Porque tem amarelo, laranja, verde. Então, desses, o único que vai ser possível de ser visto normalmente por uma pessoa daltônica é o 16. Então, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado.